Nós acabamos a nossa série, As Cinco Colunas da Verdade, e hoje nós vamos começar uma pequena série aqui sobre a Igreja Verdadeira. Você tem certeza qual é a Igreja Verdadeira? Será que todos os caminhos levam a Deus? Será que todas as igrejas estão ensinando aquilo que é certo? Será que Deus ele aceita todas as doutrinas, ainda que diferentes, de uma forma tão antagônicas, que parecem ser deuses diferentes? Então, o convite para você, nesse momento, é acompanhar toda essa série, para que você possa ter certeza qual que é o povo, qual que é a igreja, a instituição de Deus, que foi na Bíblia. Nós vamos seguir esse povo até os nossos dias, para nós temos certeza de qual que é a igreja verdadeira. Então, nós vamos começar hoje essa série, e que bom que você está nos acompanhando aí através do Facebook, através do YouTube. Você pode deixar o seu comentário, a sua participação, aquilo que você achou. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar também aí no chat, e a gente vai tentar responder as suas perguntas, né? Nesse momento, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração para que o Espírito Santo possa nos guiar na verdade desse tema que nós vamos estudar hoje. Feche seus olhos. Maravilhoso Pai, nós agradecemos por esse momento. Nesse momento, nós colocamos a vida desta pessoa que está nos acompanhando nesse momento, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, e que a verdade da tua palavra possa trazer esperança, certeza da salvação e convicção do povo certo, da doutrina certa, para que assim nós possamos estar preparados quando o Senhor aparecer nas nuvens do céu. Por favor, Deus, abençoe todas essas pessoas que estão nos acompanhando aqui. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós vamos começar a instituição da Igreja de Deus. A palavra igreja significa reunião de pessoas, né? Ou a palavra eclésia significa chamados para fora. Então, igreja, ela tem um chamado. A igreja não é uma reunião de pessoas para ficar dentro de um lugar, mas sim uma reunião de pessoas para se preparar para a missão, para ser enviado, né, para outras pessoas. E sempre foi com esse objetivo que Deus instituiu um povo. A igreja ela começa no Éden, quando Deus cria o homem, Adão e Eva. Ali era a igreja. Adão, Eva, mais para frente os seus filhos, depois o nascimento de Caim, o nascimento de Abel, e depois do acontecimento de um irmão matar o outro, ali é uma divisão de povos, né? Então, há a descendência de agora, o próximo filho de Adão, Sete, e a descendência de Caim. E nós vemos na Bíblia que a descendência de um era um povo mau, e a descendência do outro era um povo bom, era um povo que adorava a Deus, um povo que fazia a vontade de Deus. Essa era a descendência de Sete. Então, aqui, no começo da Bíblia, nós vemos aqui uma divisão de dois povos, dois tipos de adoração e dois tipos de segmentos. Quando nós chegamos no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 6, veja comigo o que diz aí o capítulo 6 de Gênesis, versículo 5. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe, porque ela vai ser o nosso instrumento que vai nos guiar, nos mostrar, nos revelar. Não vai ser eu que vou revelar qual que é a igreja verdadeira, mas vai ser a palavra de Deus. Portanto, fique atento à palavra de Deus. E aqui diz o seguinte, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do homem. A gente vai ler aqui também o versículo 1 do capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então aqui, em Gênesis capítulo 6, o povo de Deus tinha crescido. A gente já está aqui mais ou menos no ano 1550, mais ou menos, antes de Cristo. Então, o povo já tinha crescido em uma extensão muito grande, e havia agora dois povos, a descendência de Caim e a descendência dos filhos de Deus.
Os filhos de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus aqui, antes do dilúvio, era chamada de os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles viram que as filhas dos homens, a descendência de Caim, era desejável aos olhos e agora tem uma nova queda, como aconteceu no Éden, acontece uma nova queda, uma mistura de povos, o povo de Deus se mistura com a descendência de Caim e agora estava impedindo a vinda do Messias prometido em Gênesis 3,15. Portanto, Deus ele precisava fazer algo. Então, aqui dessa igreja dele, do povo dele aqui, surge um remanescente, que vai ser a Noé e sua família. Então, aqui no dilúvio, a igreja de Deus era Noé e sua família. Dentro do povo que professava a servir a Deus, sempre existiu uma palavrinha que nós vamos usar muito aqui, chamada remanescente. Remanescente era o restante, aquele que se mantinha fiel, aqueles que perseveravam na verdade da palavra de Deus. E aqui no dilúvio era Noé. Mais para frente, depois de alguns acontecimentos, como a Torre de Babel, o povo querendo dominar o mundo, querendo conquistar, construir uma torre para que o seu nome fosse célebre. Então, nesse contexto, Deus ali encontra um homem, uma família também, Abraão. E Deus chama Abraão, lembrando que veio aí a família de Noé, depois a descendência, o povo de Deus vem através da família de Noé. Da família de Noé também se divide aqui mais ou menos dois povos, né? A família de um filho que permaneceu e perseverou, seguindo a verdade. E quando chega agora em Abraão, a promessa de Deus era que através de Abraão ele tivesse uma grande nação, um grande povo que expandisse novamente uma nova expansão da igreja de Deus, do povo de Deus, né? Então, no Antigo Testamento, a palavra igreja ainda não existia, mas existia a palavra congregação, ajuntamento solene, era onde se reunia o povo que adorava a Deus. Então, o povo era chamado de filhos de Deus. A igreja era chamada de filhos de Deus até Abraão, né? Depois de Abraão, depois da descendência dele, agora surge os filhos de Abraão, como Isaac, Jacó, e a partir de Jacó, que é mudado o seu nome para Israel, toda a descendência de Deus vem a partir de Jacó. Você vai ler isso, Gênesis capítulo 37 em diante, uma história muito bonita, dramática, e que vale a pena você conferir ali a história do povo de Deus, da igreja de Deus no Gênesis. Então, a partir de Jacó, Jacó passa a ser Israel. E ele tem 12 filhos, Deus ali divide a sua igreja em 12 tribos, e essas 12 tribos era muito conhecida no Antigo Testamento como igreja ou como Israel, né? Israel era o povo de Deus. Então, qual era o nome da igreja de Deus no Antigo Testamento? Israel. Por isso, eles eram chamados de israelitas. E o povo de Deus, eles vão crescendo a partir de Jacó, os seus filhos. Quando nós vamos em Gênesis capítulo 46, o versículo aqui de número 26, veja comigo o tamanho da família ou da descendência de Abraão. Gênesis 46 e o versículo de número 26. Aqui diz o seguinte: todos que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que ele nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 pessoas. Então, olha só, a Bíblia diz que a descendência de Abraão, a partir do momento que ele tem o seu filho Isaque, Jacó ali os seus 12 filhos, dos 12 filhos aqui, José vai para o Egito, nós não vamos nos deter muito na história, vou dar só uma repassada aqui, mas o povo de Deus, agora depois de uma grande crise, uma grande fome na terra, José ali é um instrumento de Deus para salvar a sua igreja, o seu povo, e esse povo vai para o Egito. O povo vai para o Egito em 70 pessoas, os filhos de Jacó, a sua esposa, os seus servos e as suas servas
estavam em 70 pessoas. Eles passam mais ou menos 400 anos no Egito. A Bíblia dá um relato mais ou menos de 430 anos eles ficaram no Egito. Então, ali onde é que estava no Egito? A igreja de Deus, o povo de Deus, Israel, a igreja de Deus, passa 400 anos no Egito. Mas quando eles saem do Egito, nós vemos isso aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 37. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 12, versículo 37, e veja como se multiplicou o povo de Deus no Egito e a quantidade que saiu de pessoas no Egito. Capítulo 12, versículo 37, diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Percebe? O povo de Deus, a igreja de Deus vai para o Egito, eram 70 pessoas. Mas quando Deus ali envia Moisés como resgatador e traz esse povo, a partir do momento que Deus ali usa aquelas 10 pragas e liberta o povo de lá, sai do Egito, uma multidão, a igreja de Deus, ela cresce de uma forma tremenda nesses 400 anos no Egito. E aqui fala 600 mil, sem contar mulheres e crianças. A igreja de Deus aqui está mais ou menos uns 2 milhões de pessoas. Percebe o quanto cresceu a igreja de Deus? E esse povo tem toda uma história dramática, os seus altos e baixos, de alguns momentos tristes, outros momentos muito felizes pelas provisões e pelas decadências também, quando o povo muitas vezes se desviaram de Deus, mas essa era a igreja de Deus. A igreja de Deus também, ela sempre teve um propósito, desde o Antigo Testamento. Nós vemos aqui em Isaías 56, o versículo de número 6, aqui diz o seguinte, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 56. O versículo 6 diz assim: Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Então, o propósito de Deus era que todos os povos pudessem congregar agora no templo que foi criado ali, que foi construído por Salomão. O projeto de Deus era que Israel ele fosse testemunho para todas as nações de quem é o verdadeiro Deus e que eles fossem missionários, que eles atraíssem todos os povos para que eles servissem o mesmo Deus. E quando você vai ver, sempre no mundo existiu vários povos, várias religiões. No Antigo Testamento você vai ver várias religiões, os amonitas, os amorreus, os amalequitas, os filisteus. São quantos povos existiam, cada um com suas doutrinas, as suas crenças diferentes, mas sempre existiu uma igreja verdadeira, um povo verdadeiro de Deus. Então, percebe que no meio de muitos povos, Deus sempre teve o seu povo exclusivo. E quando a gente vai aqui para Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 19, versículo 5, ele diz o seguinte: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos
de Israel. Então, Deus, ele chama um povo para que fosse propriedade exclusiva dele, separado dos outros povos, das doutrinas diferentes. Esse era o objetivo de Deus com o seu povo. Aqui em Isaías, o texto que nós lemos, Isaías 56, fala que Deus ia chamar estrangeiros, pessoas que estavam dispersas, e eles iam adorar. Deus ia aceitar ali os sacrifícios dele no templo também, que seria chamada de casa de oração para todos os povos. Mas existia sempre uma condição para que outros povos fossem chamados aqui também de israelitas. O texto de Isaías 56, ele diz o seguinte: aos estrangeiros que se... Versículo 6, 56, versículo 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Todos os povos estrangeiros, poderiam ser os amorreus, os amalequitas, os amonitas, os filisteus que aceitassem o Senhor, Deus Todo-Poderoso, como seu Senhor, e fizessem parte dessa igreja, desse povo, eles teriam que aceitar a aliança de Deus, seguindo aqui algumas regras, como circuncisão, e eles deveriam guardar o sábado. Então, essa igreja do Antigo Testamento, esse povo de Deus, eles aparecem com algumas características. Algumas características deles eram obedecer os mandamentos de Deus e ser fiel à sua aliança. Nem sempre o povo de Deus foi fiel à aliança de Deus, portanto, você vê nos relatos de Jeremias, capítulo 25, aonde por infidelidade à aliança, essa igreja de Deus, esse povo de Deus, passa 70 anos no cativeiro. Eles ali são, na verdade, escravizados pelo rei de Babilônia, Nabucodonosor. E depois de 70 anos, esse povo volta para Jerusalém, reconstrói a cidade, reconstrói o templo, e essa é a igreja de Deus. Mas o povo de Deus cresceu ao ponto de se tornar uma nação. Então não era uma igreja, era uma nação, né? A gente vê que Jerusalém, a cidade ali onde Deus escolheu estrategicamente, geograficamente, para que fosse um lugar para atrair os outros povos, ela ficava geograficamente de uma forma estratégica, que quem viesse da Ásia, quem viesse da África, teria que passar por Jerusalém. Portanto, foi plano de Deus que o povo dele estivesse naquele lugar. Mas nós, viajando na Bíblia, temos aqui certeza que o povo de Deus era nominado como Israel, e característica deles eram seguir a aliança de Deus, como a circuncisão, e guardar os seus mandamentos, os seus estatutos. O povo de Deus, a sua grande característica sempre foi guardar os mandamentos de Deus e o dom de profecia, que sempre no povo de Deus existiu profetas, que esses profetas eram enviados por Deus para guiar o povo nos momentos onde eles estavam dispersos, estavam ali afastados da vontade de Deus. Então eles eram conhecidos por obedecer a aliança de Deus, os seus mandamentos, e pelo dom profético, que sempre existiu profetas no meio do povo de Deus. Então, quando nós chegamos agora no Novo Testamento, nós vamos ler aqui o texto de Mateus, capítulo 16, onde aparece a primeira palavra igreja na Bíblia. Capítulo 16, precisamos considerar que quando Jesus vem a esta terra, nesse momento também existia várias religiões. Só do judaísmo existia várias seitas, como fariseus, saduceus, os zelotes, tinha os herodianos. Então, são muitas religiões, crenças diferentes, mas Jesus, ele nasce no judaísmo. Jesus, ele nasce ali na descendência de Davi, então ele nasce de Israel, provando que, embora existiam várias crenças, várias doutrinas, existiam os samaritanos, muitas outras ali, mas a igreja verdadeira no tempo de Jesus era Israel. E só que Israel, ele teve dificuldade de aceitar Jesus como o Senhor, o verdadeiro Deus. Por quê? Porque depois que eles ficaram
eles ficaram 70 anos exilados. Quando eles voltam, e eles foram exilados justamente por desobedecer os mandamentos de Deus, a sua aliança, agora eles começam se tornam legalistas, eles começam a guardar e observar as leis e as alianças de Deus de uma forma extremista, e agora eles acham que eles é mais perfeito mesmo até que Jesus. Mas Jesus ele chega aqui para colocar a sua igreja no caminho. E você vai ver que dessa grande nação que era Israel, Deus ali tira também só um remanescente é salvo, e só um remanescente passa a ser igreja dele ali, assim como nos dias de Noé, assim também como nos dias de Elias. Os dias de Elias, o povo começou a se misturar com outros povos, adoração a outros deuses, e um momento onde Elias tem um encontro com Deus, e ele fala: Senhor, só sobrou a mim, só tem eu aqui da sua igreja, do seu povo. E a mensagem de Deus para Elias era o seguinte: Elias, ainda tem 7.000 que não se dobrou a Baal. Isso mostra que existe a igreja de Deus visível e existe também uma igreja de Deus, um povo de Deus invisível. Invisível no sentido de você não perceber ele no momento. Assim como Elias não percebiam esses 7.000 pessoas que não tinham se dobrado a Baal. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 16, na instituição da palavra, o nome igreja surge aqui pela primeira vez no Novo Testamento, e é a partir de Jesus. Capítulo 16 de Mateus, o versículo 17, ele diz o seguinte: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, agora, Jesus, ele começa aqui com a instituição da sua igreja. Ele diz assim: Pedro é aquele que Jesus faz uma pergunta, e a pergunta de Jesus era: quem dizem que eu sou? E Pedro se levanta e diz assim: tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim: olha, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito Santo que falou isso através da sua boca. E por esse motivo, Deus diz assim para Pedro, ele diz assim, ó, versículo 18: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse texto aqui, muitas pessoas eles vão usar e dizer que a igreja foi instituída sobre Pedro. Pedro era a base, Pedro era a pedra angular desta igreja. Mas quando nós vamos para o original grego, o texto não quer dizer exatamente isso. Jesus ele olha para Pedro e diz assim: tu és Pedro. A palavra Pedro significa pedra, pedrinha pequena, pedregulho. E ele diz assim: Pedro, tu és pedrinha, mas sobre esta petra, petra significa rocha, pedra grande. E ele diz assim: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então Jesus ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, você é uma pedrinha pequena, eu vou deixar em tuas mãos a chave do reino, mas sobre esta pedra que é Jesus, eu imagino ele apontando para ele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então você vai ver vários versículos da Bíblia, como 1 Pedro capítulo 2, versículo do 4 a 8, ali onde diz que Jesus é a pedra angular. Você vai ver Atos capítulo 4, versículo 8 a 12, onde diz que Jesus ele é a rocha, a pedra angular, e não há salvação por meio de nenhum outro a não ser Jesus Cristo. Então, Jesus ele é o fundamento da igreja, ele é a base, ele é a estrutura, ele é aquilo que nós devemos copiar, é o melhor exemplo, o melhor testemunho a seguir, é Jesus Cristo que é o fundamento da igreja. E os discípulos eles seguem os segmentos de Jesus até o ponto de ser chamado cristãos, que significa pequenos cristos, né? Então, Jesus institui a palavra agora igreja, eclésia, que significa
ajuntamento de pessoas, significa chamados para fora. E Deus agora institui a sua igreja com 12 discípulos. 12 discípulos. Aqui nós vamos estudar mais nos próximos estudos aqui, um pouco mais sobre esse texto, tirar algumas verdades, tirar algumas dúvidas a respeito de Pedro, se ele foi o primeiro papa, o primeiro líder da igreja. Não é o caso hoje. Eu gostaria de mostrar a igreja de uma forma, quando ela surge, desde o Éden até o momento que morre o último apóstolo, vai ser o estudo de hoje. Então, nós vemos aqui que a promessa de Deus, através de Abraão, é que o povo dele seria uma grande nação, inumerada. Deus olha para Abraão e fala assim: você consegue contar as estrelas do céu, Abraão? Não. Então, assim vai ser a sua descendência. O meu povo vai crescer dessa forma. Nós vimos aqui como cresceu o povo no Egito, ainda sendo escravo. E o povo continua crescendo ao ponto de ser uma nação. Então, a igreja de Deus se tornou uma nação, uma cidade onde só tinha israelitas, a cidade onde era murada, os sábados eram fechadas as portas dessa cidade. Então, mas nós vemos aqui que com Jesus é interessante que muitos desses judeus, eles não aceitaram Jesus. Poucos deles. Como nós vamos aqui para o livro de Romanos, capítulo 11. Deixa eu ver aqui se é Romanos, capítulo 11. Aliás, Romanos, capítulo 11, versículo 13. Aqui diz o seguinte: Senhor, mataram os teus profetas. E deixa eu ver aqui se é esse texto mesmo. Isso mesmo. Senhor, mataram os seus profetas, arrasaram os teus altares. E só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Isso aqui são palavras de Elias. Que ele disse, porém a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que do povo, assim como só surgiu um remanescente, 7.000 lá no tempo de Elias, agora no tempo do apóstolo Paulo, repete-se a mesma coisa. De Israel sobra só um remanescente, só um povo. Não foram todos que aceitaram Jesus. Foi um pequeno povo. Mas a história diz que Deus ele deu tempo de oportunidade para esse povo. E esse tempo de oportunidade está em Daniel capítulo 9, versículo aí 24 a 28, onde Deus dá uma profecia das 70 semanas, ou seja, 490 dias, que era o tempo de mudança, de oportunidade, para que Israel aceitasse e vivesse conforme a vontade de Deus. Esse tempo se acaba com a morte de Estevão, que ali acontece no capítulo 7 de Atos. A partir da morte de Estevão, começa a pregação para o povo gentil. E surge, no capítulo 9 de Atos, a pessoa de Paulo, que é chamado o apóstolo dos gentios. Então, a partir desse momento, diz Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Abra sua Bíblia aí comigo. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E sois de Cristo, e se sois de Cristo, também sois descendência ou descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, agora, a partir do momento que o apóstolo Paulo começa a pregar para os gentios ou para as pessoas de outros povos, Israel deixa de ser nação, povo exclusivo de Deus. E quem é povo exclusivo de Deus? Todos aqueles que aceitaram Jesus e foram batizados, como diz a Bíblia.
todos agora que forem batizados em nome de Jesus, eles passam a ser descendência, filhos de Abraão. Então, a igreja de Deus ele começa a crescer de uma forma muito extensa, e quando nós vamos para o livro de Atos, essa igreja que nós estamos vendo aqui no livro de Atos, ela é conhecida ali pela igreja dos apóstolos, a igreja dos discípulos de Cristo, Atos capítulo 2, depois de uma pregação, depois de descer o poder do Espírito Santo sobre os 12 discípulos, aqueles que Deus colocou em suas mãos as chaves do reino, era a igreja, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as chaves do reino estarão sobre ela, né? Então, o que ligares na terra será ligado no céu. Deus dá as chaves do reino, significa o evangelho eterno. O evangelho eterno é a porta de entrada, é a chave para você ter uma mudança de vida. Então, os apóstolos, eles tinham nas mãos essas chaves. E quando Pedro começa a pregar, Pedro agora, pregoeiro da igreja de Deus, a igreja verdadeira na Bíblia, aqui diz o seguinte, o que aconteceu, né? Depois de uma pregação, muitas pessoas de mais ou menos 16 nações estavam ali ouvindo ele, e ao ouvir eles, olha só o que diz aqui o versículo 41 do capítulo 2 de Atos. Diz o seguinte: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja de Deus começa com 12, mais um remanescente que eles vêm agora aceitando como esse aqui. Esses 3.000 aqui, muitos deles, ou na verdade a maioria deles, eram judeus. Eram judeus que mudaram o seu modo de pensar, porque algumas coisas foram cumpridas através de Jesus e não havia necessidades como o sacrifício de animais, como os rituais cerimoniais do templo. Portanto, a igreja de Deus agora, o povo de Deus, ele teve que mudar algumas coisas, na verdade, deixar de fazer algumas coisas. Nós vamos falar mais sobre isso nos estudos seguintes. Mas aqui, a igreja cresce com quase 3.000 pessoas. Quando nós avançamos aqui no capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 pessoas. Então, o número de pessoas está crescendo na igreja de Deus, são quase 5.000 pessoas. Quando nós vamos aqui para o capítulo 8, aliás, capítulo 9, versículo 31, e diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Já está uma multidão inumerada. Essa igreja ela vai crescendo, ela vai crescendo. Aqui no capítulo 9, o nome dessa igreja era de O Caminho, porque eles seguiam Jesus que dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa igreja vai crescendo e o povo vai chamando ela de O Caminho. Mas ela chega em Antioquia, aqui você vai para o capítulo 11, essa igreja verdadeira, a igreja de Deus, com os discípulos e todos aqueles que estavam aceitando a mensagem de Deus, eles recebem um outro nome aqui na cidade de Antioquia. O versículo 26 do capítulo 11 diz o seguinte: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, a igreja, a partir do momento de Cristo, ela não é chamada mais de Israel, ela é chamada de O Caminho. Então, é chamada de O Caminho até o momento onde eles recebem o nome de cristãos. Cristãos significam pequenos cristos, porque a igreja, como que eu conhecia essa igreja nessa época? Por eles obedecerem os mandamentos de Deus, por eles ter a fé em Jesus e o dom de profecia, que eles falavam, eles profetizavam. Então, essa sempre foi característica da igreja de Deus. Então, eles pareciam com Jesus, eles faziam os milagres, as ressurreições, as curas, evidenciavam que eles eram verdadeiros cristãos nessa época. E a igreja cresce, e ela vai crescendo cada vez mais,
ao ponto de, o segundo século, um bispo, agora o apóstolo João, que foi o último dos discípulos a morrer, ali mais ou menos do ano 90 ao ano 100, a igreja continua crescendo. Mas até o ano 100, essa igreja ela foi muito pura, porque tinha ali os apóstolos, e os apóstolos eles eram testemunhas oculares, eles estavam ali, eles ouviram de Jesus, eles aprenderam de Jesus, nenhuma heresia entrava na igreja, nenhuma mentira entrava na igreja. Você vai ver Pedro combatendo as heresias, Paulo combatendo um falso evangelho em Atos, em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Então você vai ver Jesus dizendo assim, olha, este evangelho do reino que vocês vão pregar. Então, se ele diz este, significa que surgiriam outros evangelhos, outras igrejas, outros pregadores, mas eles precisam permanecer na fé. A igreja crescia a um ponto de a igreja ser novamente de uma forma mundial, assim como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1, 23, que esse evangelho passou a ser pregado a toda criatura debaixo do céu. Então, quando chega no segundo século, um bispo chamado Cipriano, ele começa a colocar, mas é um povo muito grande, a igreja, vamos colocar um outro nome nessa igreja, e é colocado o nome da igreja de Igreja Católica Apostólica Romana. Esse nome ela tem no segundo século. Essa igreja ainda seguia os ensinamentos de Jesus, mas ainda estava confusa, por aparecer nesse segundo século alguns hereges, algumas pessoas com falsas doutrinas, eles estavam vivendo perseguições, tempos difíceis, mas esse nome, Igreja Católica, foi colocado pelo seguinte, porque católica significa Igreja Universal. Apostólica significa que essa igreja seguia os ensinamentos dos apóstolos, dos profetas e dos apóstolos. E cristã, porque Cristo sempre foi o cabeça desta igreja. Então, essa igreja, esse nome, ele não está errado. É um nome católico, quer dizer, igreja mundial, a sua extensão era mundial, estava ali baseado nos ensinamentos dos profetas e dos apóstolos, e o seu cabeça sempre foi Jesus. Então, a igreja ela estava seguindo de uma forma correta ainda, né? Mas essa igreja ela teve outros nomes. Essa igreja, nós vamos continuar essa história. Então, eu te convido, não deixe de nos acompanhar. Não deixe de nos acompanhar, faça o seu comentário, tire as suas dúvidas, nós vamos revelar para você essa igreja. Nós chegamos aqui no segundo século, onde a igreja recebe o nome de Igreja Católica Apostólica Cristã. Não é a igreja que nós vemos a católica hoje. A de hoje é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, não perca os próximos episódios. E se você tiver alguma dúvida do que nós falamos aqui a respeito da igreja, a respeito do povo, a respeito de nação, será que Deus teve um plano para Israel, um plano para essa nova igreja? Não, a gente vai ver aqui nos estudos que Deus ele sempre teve um único plano de salvação para todos os povos. E nesse momento aqui, a gente vai conversar com o Antônio e vamos tirar talvez algumas dúvidas a respeito desse tema sobre igreja. Boa noite, Elton. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos também que nos assistem, né? E realmente é um tema muito difícil, né? Porque quando a gente vê igrejas, né? A gente vê um questionamento que eu não sei se está na mente de muitos telespectadores, mas muitos têm essa ideia. Você mostrou aí a igreja desde o Éden, né? Trouxe ela até aí no Novo Testamento ali. Um questionamento que eu acho interessante e que eu gostaria que você desse uma ênfase nisso. Parece que aí a gente percebeu que sempre teve vários povos, né? Como se dizer, para entender melhor, várias igrejas, né? Tipo assim, né? Com várias denominações diferentes, várias ideias diferentes. E hoje tem uma ideia assim que fala que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma realidade, porque nós temos tantas igrejas, tantas denominações. Isso é uma verdade ou não? A gente vai ver aqui 2 versículos da Bíblia, que dá uma luz a respeito desse tema aí.
Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus ele diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus era o fundamento da igreja. Ele é o caminho. Ele não é os caminhos. Existem caminhos diferentes, existem caminhos que são completamente antagônicos. Uma igreja pode uma coisa, outra igreja não pode. Então, há uma diferença. Uma igreja acredita que Jesus é Deus, a outra não acredita que Jesus é Deus. Uma acredita que a igreja, que o Espírito Santo é uma força. Uma acredita que deve guardar os mandamentos de Deus, outra não acredita. Uma acredita que há é necessário uma divisão na igreja, homens de um lado, mulheres de outro. Outros já dizem que não é necessário essa divisão, outras são mais... Então, são caminhos completamente diferentes. Quando nós entramos, nós percebemos que, às vezes, o que cremos lá não dá para viver nessa aqui. Então, são caminhos diferentes. Jesus diz assim, eu sou o caminho. Então, é esse caminho que nós estamos procurando aqui. Mas quando nós voltamos aqui no livro de João, capítulo 10, e o versículo de número 16, Jesus ele dá uma luz para a gente, ele diz o seguinte, capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 16, ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Eles ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Esse é o plano de Deus, sempre foi. Um só rebanho, um só curral, um só aprisco e um só pastor. Então ele diz o seguinte, esse texto ele me diz muita coisa. Esse texto ele está dizendo para mim, para você, Jesus está dizendo assim, eu tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Então ele está apontando para um. Qual que era o verdadeiro? O aprisco aonde ele tinha instituído a igreja a partir dos discípulos. Eu tenho muitas ovelhas, então tinha saduceus, tinha assênios, tinha zelotes, tinha muitos outros povos que, vou dar um exemplo aqui. Um saduceu, ele não acreditava na ressurreição. Ele não acreditava em anjos. Já os fariseus, ele acreditava na ressurreição, acreditava em anjos. Então, você percebe que é completamente diferente as doutrinas, mas eles precisavam ouvir a voz de Deus, precisa ainda ouvir a voz de Deus, e a ideia de Deus é que acabe com todas as placas de igreja, acabe com todas elas e voltamos para a Bíblia. Voltamos para a Bíblia, seguir o Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Então, hoje, há uma dificuldade muito grande quando você fala bem assim. Se você for para um outro país, se você for para a China, você não vai ter dificuldade se você nasce lá, você vai adorar Buda. Se você nasce na Índia, você vai adorar vaca, você não vai ter dificuldade. Agora, quando você chega no Brasil, são tantas religiões que você vai... A pergunta é, qual Jesus eu vou seguir? O Jesus da Igreja Católica, o Jesus da Batista, o Jesus da Quadrangular? Qual é o Jesus? Que são um Jesus diferente. Para mim, são Jesus diferentes. Né? Jesus diz assim, eu sou o caminho. Eu não sou vários caminhos. Se a gente pegar aqui, a gente mora aqui na cidade de Areado. A gente pegar aqui será que qualquer caminho que eu pegar aqui, qualquer estrada, vai me levar a São Paulo? Não vai. Não vai. Do mesmo jeito, nem todos os caminhos vai levar as pessoas para o céu. Tem caminhos que parece próximo, vai chegar, você vai andar, tem muita coisa certa, vai chegar até metade do caminho, mas ele não vai te levar lá. O caminho vai te levar daqui até o céu. Certo, perfeito. Bem, então quer dizer que é só um caminho, não tem vários, né? Não tem vários. Eu acho que deu Agora para entender. Jesus disse, né? Ele deixa claro que nos outros caminhos tem ovelhas dele. Então existem doutrinas erradas, mas existe, como ele disse lá, a igreja visível. Ele diz assim, ó, esse é o aprisco, mas existe outras que vocês não estão vendo, que estão espalhadas por aí. Na série passada, eu acho que para a gente tentar encaixar uma questão que está aqui martelando, na série passada você falou de 5 colunas, né, da verdade, né? Isso. E que, pelo que eu entendi ali, a base de uma igreja verdadeira seria essas colunas, certo? Certo. Certo, né? Tá bom. Então, agora, por que então agora... Aí eu acho que talvez pode ter uma grande confusão, acho que começa bem por aqui, eu acho.
no Novo Testamento, aí você disse que agora a igreja foi fundada com Cristo. Então, quer dizer que as outras 4 colunas não precisa mais para ser o fundamento dessa igreja. Agora só basta Cristo, com a sua graça, né? As outras colunas não são mais necessárias? Como é que é? Me explica melhor isso, que eu queria entender isso. E era exatamente isso que Jesus veio, né? Jesus ele veio para revelar o Pai, que é a primeira coluna da verdade. Ele veio mostrar que ele é o caminho. Ele enviaria o Consolador, que é a terceira coluna da verdade, e ele fala que é para nós nos santificar na verdade, que é a palavra de Deus, né? E ele disse que era, se nós amássemos eles, era para guardar os seus mandamentos. Então Jesus ele não muda. Jesus ele mostra com a sua própria vida que nós deveríamos viver essas 5 colunas da verdade, né? Nossa, então quer dizer que, na verdade, se eu mesmo nessa igreja fundada pela graça de Cristo agora, eu não posso, como você disse, que ele veio revelar o Pai, né? Enviou o Consolador, o Espírito Santo, né? Então, quer dizer que não tem como, as 5 colunas, elas continuam realmente valendo para a igreja verdadeira. Valendo. Deus, ele procurou meios que o povo dele fosse distinto, né? Essas 5 colunas é a distinção da igreja de Deus. A distinção no Antigo Testamento era a forma miraculosa pela qual Deus ele gerava os membros da igreja. Os membros da igreja, eles foram gerados por mulheres estéreis. Então, essa era uma das provas que era Deus que estava dando à luz a essa igreja, esse povo. O povo de Moisés, de Abraão, a esposa de Abraão era estéril, Abraão já era um idoso, e a igreja nasce de uma esterilidade. Então, Deus está dizendo assim, é eu que crio os membros dessa igreja aqui. Eles vão nascer sobre a minha vontade. E hoje é do mesmo jeito. A igreja hoje ela não vai nascer da esterilidade, mas ela vai nascer da crença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da palavra, né? E obedecendo a lei do reino, que é os mandamentos de Deus. Então, hoje são uma das características. E é interessante nós pensarmos aqui, para a gente chegar aonde nós queremos encontrar qual que é a igreja hoje verdadeira, nós precisamos considerar algumas coisas. Quando nós vamos para Mateus, capítulo 24, versículo 12, lá ele diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado para todo o povo, nação e língua. Então, se o evangelho desta igreja precisa ser pregado para todo o povo, nação e língua, então, para uma missão mundial, a gente precisa de uma igreja mundial. Então, descarta qualquer tipo de igreja que nasceu e ela é uma igreja local, só existe uma cidade. A igreja verdadeira, o povo de Deus, ele é mundial. Ele tem uma expansão porque ele tem a missão de pregar para todos os povos, nações e línguas. Então, as igrejas que hoje, tem uma igreja ali, surgiu, tem 5 anos. Ela não pode ser igreja verdadeira. Pode sim, um aprisco que tem as pessoas de Deus lá, as verdadeiras. E também precisamos deixar claro também que o fato de existir uma igreja visível, verdadeira hoje, não se quer dizer que todos os membros dessa igreja estão salvos. Nós não estamos dizendo isso. Mas existe uma doutrina verdadeira, mas dentro dessa doutrina verdadeira, o que vai ser salvo ainda é um remanescente. Certo. Sério, você falou muito sobre o remanescente, né? Você frisou muito isso, né? Então, e esse remanescente, pelo jeito, ele vai até o final, né? Em Apocalipse se fala dele também, né? Até o final. Nós vemos aqui, nós vimos os remanescente histórico. O remanescente histórico, ele aparece diante de uma catástrofe. Quando acontece uma apostasia, aparece o remanescente. De uma catástrofe como o dilúvio, surge o remanescente. O remanescente sempre vai aparecer decorrente de uma catástrofe. E temos o remanescente escatológico, que é o remanescente do tempo do fim. É aquele que vai estar de pé diante da grande apostasia, dos enganos da besta, e nós vamos chegar lá. Certinho. Só para uma coisa, lá a gente vê em Êxodo, capítulo 25, verso 8, que Deus manda lá Moisés, né, fazer um santuário, porque ele queria habitar no meio do seu povo, né? Agora, nessa nova igreja do Novo Testamento para cá, nos santuários, tem o mesmo propósito desse santuário do Êxodo 25:8 ou não? Mudou o propósito?
o propósito é o mesmo. Deus, ele sempre teve o povo, a igreja dele, e a vontade de Deus era santificar esse povo, transformar esse povo um povo exclusivo, como a gente leu aqui em Êxodo capítulo 19. Olha, eu te escolhi como um povo peculiar, eu quero que você seja testemunho para todas as nações. Esse foi o chamado de Deus. Para que isso acontecesse, eles precisavam da presença de Deus. No Antigo Testamento, Deus ele vive num mundo aonde está aqui sobre a direção e o governo de Satanás. Portanto, Deus ele não poderia se revelar de uma forma, como é que eu posso dizer aqui, de uma forma interna no ser humano. Então, ele aparecia de uma forma externa. Você vai ver que o trabalho do Espírito Santo no Antigo Testamento era externo, e tinha que ser na tábua dos 10 mandamentos, tinha que ser numa tábua visível. A lei, ele tinha que colocar na mão direita ou na testa. No Novo Testamento, quando Jesus ele morre na cruz e paga o preço e compra o seu povo com o seu sangue, toma de volta o seu povo, ele agora pode trabalhar dentro do coração. A lei pode ser imprimida dentro. Agora, os mandamentos, ele não precisa estar na mão amarrada aqui, como eles carregavam a Shema, ele pode estar na sua fronte. Então, é interessante que esse texto, quando Deus diz assim, ó, eu quero habitar no meio deles, Êxodo 25:8, diz assim, me faça um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Agora, no Novo Testamento, é o mesmo objetivo, só que Deus ele diz o seguinte, quando a gente vai para João aqui, ó, João capítulo 16, João 14, aliás, João 14, versículo... João 14, 16. Jesus diz o seguinte, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Quando Jesus veio, agora, Deus ele não estava num santuário, preso ali dentro, precisando que tivesse intermediários para que pudesse manipular os sacrifícios, as orações, para chegar até lá. Deus agora ele se manifesta de uma forma mais próxima, agora é Deus conosco. Jesus ele estava com os discípulos, ele abraçava, ele pegava, ele demonstrava o seu amor, mas ele continua dizendo o seguinte, o versículo 17 diz assim, ó, nem o conhece, segundo a última parte aqui, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, a partir do momento que Jesus vai ao céu e que ele compra a sua igreja, pega de volta não só a sua igreja, mas paga o preço de todo o povo para que fosse todo o povo igreja de Deus, ele agora pode habitar dentro do ser humano, através do Espírito Santo. Então, o santuário, Êxodo capítulo 25, era Deus no meio deles. Agora é Deus habitando nele, na pessoa pessoal. Certinho. Para a gente encerrar, então, aqui o nosso bate-papo, Elton, você falou, explicou um pouco sobre Pedro, sobre a pedra, né? E tem um mito aí que diz que o Pedro, ele é o primeiro papa, né? E quando a gente vai na palavra de Deus, lá diz que Jesus entregou as chaves para Pedro, né? Como é que então a gente pode dizer que Pedro realmente ele não é o primeiro papa? O que ele é então? Olha, Pedro, ele recebe esse legado pelo seguinte motivo. Por ele ser o instrumento que diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus direciona a palavra a ele, mas não só para ele, mas qualquer outro discípulo, mas a conversa era direcionada para Pedro, e ele diz assim, Pedro, eu vou deixar em tuas mãos as chaves do reino. E não foi só Pedro, as chaves do reino significam o evangelho eterno, e não foi só Pedro que teve o evangelho eterno, não foi só Pedro que foi o pregador. Todos os discípulos e todos nós hoje podemos ter essas chaves do reino e levar para outras pessoas, onde elas possam abrir uma nova vida para eles, né? E alguns aspectos que nós podemos desconsiderar Pedro como Papa. Primeiro, que Pedro não foi o líder da igreja. Se você for estudar o livro de Atos, quem foi o líder mesmo da igreja foi Tiago.
Segundo motivo que ele não pode ser é que a crença que disse que Pedro é o primeiro Papa considera o Papa ele infalível. E Pedro nunca foi infalível. Você vai ver em Gálatas capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 14, que Pedro erra, ele é repreendido na frente de todo mundo por Paulo, e ele não fala que ele estava certo. E ele estava de fato errado. Você vai ver em Atos capítulo 10, Pedro não queria ir pregar para os gentios, e Deus tem que mandar uma visão para ele. Então, isso mostra que Pedro não era infalível, mostra que Pedro não era um homem falível, e que ele era como um qualquer dos outros discípulos, mas um grande instrumento de Deus. Certinho. Então, a gente viu que realmente foi muito esclarecedor o tema de hoje, e eu tenho certeza que a semana que vem não será diferente, né? Com certeza, a continuação que você vai dar aí ao tema da igreja, com certeza ela vai chegar num ponto crucial e de esclarecimento para todos nós, de realmente qual é a vontade de Deus para cada um de nós, seres humanos. Então, muito obrigado, Elton, pelo esclarecimento, que Deus continue abençoando sua vida e abençoando a vida de todos aqueles que estão nos assistindo. Amém. Também agradeço, Toninho, pela sua participação aí, pelas perguntas e por nos ajudar, né? Nesse tema aqui, que eu acredito que ser tão importante, onde cada dia, cada semana, abre mais igrejas, com mais doutrina diferente. Então, algo muito importante. Eu gostaria de ler um texto para a gente finalizar, em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, o versículo de número 20. Versículo de número 24, diz o seguinte: não consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Igreja, congregação, ajuntamento de pessoas foi uma instituição de Deus. Deus ele instituiu desde o começo um lugar, um povo e reuniões. Sempre existiu reuniões. Reuniões onde os povos testemunham, vivem, convivem junto e ouvem a palavra de Deus. E o apóstolo aqui ele diz assim, olha, vendo que os tempos estão muito próximos, não deixa de congregar, como é costume de muitos. Igreja é uma instituição de Deus. Igreja, a palavra igreja, estar dentro de uma igreja, não é certeza de salvação. Mas você precisa estar lá. Salvação só em Jesus. Mas a igreja, ela precisa ter característica da verdade. Jesus diz em João 7,17, se alguém quer fazer a vontade dele, veja a doutrina, se é de homem ou se é de Deus. Então, toda igreja, você precisa provar a igreja. Não é porque você nasceu numa igreja que você vai nascer e vai morrer nessa igreja. Se eu nascesse na Índia, eu não seria cristão. Eu seria um idólatra, eu adoraria uma vaca. Se eu nascesse na China, adoraria Buda. Isso não quer dizer que eu estaria com a verdade. Então, hoje, se você nasceu no berço católico, provavelmente as possibilidades de você ser um católico para toda a vida é muito grande. Se você nasceu numa família de testemunhas de Jeová, é uma possibilidade de você ser para sempre testemunho de Jeová. Isso não quer dizer que é a verdade. Se você nasceu na igreja adventista, isso não quer dizer que você precisa provar todas essas religiões na Bíblia. Mas para que isso aconteça, você não pode deixar de quê? Congregar. Se você não faz parte de uma igreja, esse texto está dizendo para você assim, você precisa saber qual igreja você precisa ir. Você precisa saber qual que é o caminho. O nosso objetivo nesse estudo é encontrar a doutrina mais pura, o povo que, assim como todos os povos da Bíblia, que nenhum momento esse povo foi perfeito, mas que esteja com a verdade na mão, seguindo o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Que Deus abençoe a sua vida,